se elevam as tensões entre Israel e Irã na Síria. De acordo com fontes do exército israelense, Irã lançou uma chuva de mísseis contra as colinas de Golã, no norte de Israel, o que horas mais tarde levou as forças de defesa de Israel a responderem atacando alvos iranianos e destruindo quase que completamente as bases iranianas estabelecidas na Síria. E como vocês podem acompanhar nas imagens, Israel lançou 70 mísseis contra as bases iranianas na Síria, o que foi considerado pelo ministro da Defesa de Israel, Avigdor Lieberman, como o maior ataque nos últimos 10 anos. Israel respondeu com um ataque devastador os 20 mísseis lançados pelo Irã a partir da Síria. De acordo com fontes do governo israelense, esses mísseis iranianos foram disparados pelas forças Al-Quds, que é membro da Guarda Revolucionária Iraniana. A Bíblia diz que nos últimos dias Deus vai trazer juízo sobre o Irã. A Bíblia diz em Jeremias 49, verso 35, que Deus vai quebrar o arco de Elão, a fonte do seu poder. Elão foi um neto de Noé, de acordo com Gênesis capítulo 10, verso 22, e seus descendentes se tornaram guerreiros. É o que vemos no capítulo 14 de Gênesis. No verso 22 e 6 de Isaías, os elamitas reaparecem na história com habilidades no arco. Jeremias disse que Deus vai quebrar o arco de Elão, a base do seu poder. Há um juízo chegando sobre o Irã por causa das suas fortes ameaças de extermínio ao Estado de Israel. O Irã, que é o maior inimigo de Israel atualmente, tem prometido repetidas vezes destruir o Estado judeu, riscá-lo da face da terra, e tem tentado se estabelecer ali na Síria, nas portas de Israel, que o governo israelense já disse que não permitirá. Então, o que está acontecendo diante dos nossos olhos é o início de um confronto que brevemente acontecerá entre israelenses e iranianos. Deus diz em Jeremias que ele vela sobre a sua palavra para cumprir. A palavra de Deus está a ponto de se cumprir, trazendo uma guerra devastadora ali no Oriente Médio, que vai envolver Israel e Irã e acabará arrastando a Síria. Deus diz em Isaías capítulo 17 que trará juízo sobre Damasco. O capítulo 17 de Isaías diz que Damasco deixará de ser cidade e se tornará um montão de ruínas. Damasco, que é uma das cidades mais antigas do mundo e que tem ali aproximadamente 2 milhões de habitantes, vai desaparecer da noite para o dia. Isaías diz que não só Damasco, mas também o resto da Síria, e que elas se tornarão campo para os rebanhos que ali se deitarão sem que ninguém os espante. Isso significa que Damasco, Síria, vai se tornar um brejo, vai ficar deserto, servindo apenas para os rebanhos. Esta profecia está a ponto de cumprir à luz do que estamos acompanhando ali no Oriente Médio. Israel já deixou claro que qualquer ataque do Irã a partir da Síria vai responsabilizar o ditador Bashar al-Assad da Síria. Então, pode muito bem ser o exército de Israel que vai cumprir esta profecia, porque se a Síria lança algum tipo de ataque químico, ou mesmo o Irã, que está tentando se estabelecer ali para atacar Israel, ataque com algum tipo de arma mortífera, o exército israelense não hesitarão em responder com um ataque devastador, o que pode sim cumprir esta profecia de Isaías capítulo 17. Então, um confronto entre Israel, Síria e Irã está a ponto de desatar-se ali no Oriente Médio. E isto faz parte das profecias que estão preparando o cenário para o início da grande tribulação. Pois depois do confronto que vai haver ali no Oriente Médio, do estado de caos que vai haver ali no Oriente Médio, surgirá um líder europeu
para fazer um acordo de paz entre israelenses e o resto do mundo. Então é necessário que o mundo se encontre num verdadeiro caos para que uma autoridade política possa então surgir, prometendo paz e segurança para Israel e o resto do mundo que foi devastado pelas guerras, pelos conflitos e pela crise econômica que vai se desatar após esses conflitos. Prepara-te, igreja, porque Jesus breve virá.